De onde vêm as notícias que assistimos nos telejornais? Onde e como são produzidas? Essas perguntas são essenciais para compreender a função da produção no telejornalismo. Todos os dias, a imprensa, como um todo, recebe milhares de informações de todo tipo de fonte, desde a comunidade local a agências, instituições públicas e privadas, entre outras possibilidades. Mas nem toda informação que chega na redação vira notícia. E quando estamos falando de televisão, além da necessária apuração, é preciso pensar a notícia a partir do elemento imagem. É como uma concepção visual de projetar a matéria antes da execução. Isso pode, inclusive, definir se uma pauta vai cair. No processamento da informação, atuam alguns profissionais da redação, a começar pela fase de seleção do que vai se tornar notícia. Estamos falando de produção, a primeira das etapas. A triagem das informações depende da linha editorial do veículo. Os telejornais podem até trabalhar com as mesmas informações, mas certamente terão abordagens diferentes sobre o mesmo fato. E os presidentes da Câmara e do Senado criticaram hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foi uma resposta aos ataques de Salles ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. As mensagens são declarações públicas de apoio ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, na briga com o ministro do Meio Ambiente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, foi o primeiro a defender Ramos numa rede social. Maia escreveu que o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Logo em seguida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também do Democratas, postou mensagem num movimento coordenado para mostrar a insatisfação. Depois de criticar o articulador do governo, apoiado pelos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou atrás. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social que, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, Salles agora resolveu destruir o próprio governo. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também reagiu ao ataque do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Para Alcolumbre, não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro. Isto só a pequeno governo e faz mal ao Brasil. Diante das reações dos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro Ricardo Salles decidiu não contra-atacar. Questionado sobre as falas de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, Salles foi categórico ao dizer que o assunto está encerrado. A produção acaba por colocar a linha editorial em prática. Planeja o que será abordado, como, quando e a partir de determinada perspectiva.
De maneira geral, reservadas as diferenças de cada emissora e local de referência, o percurso da notícia na etapa de produção pode ser pensado da seguinte forma. Primeiro, a ronda ou rádio escuta, setor em que a redação se mantém atualizada sobre o que está acontecendo por meio de outros veículos. A apuração é o momento de confirmação e levantamento dos dados sobre a informação. A reunião de pauta é o momento em que o pauteiro ou o produtor apresenta aos editores o cardápio de informações e se define o que será produzido. Por fim, a produção em si pode ser pensada em dois momentos, a começar pela construção da pauta, na redação e o suporte à equipe quando está na externa. Mas o produtor também pode trabalhar na externa, preparando entrevistados, fazendo um levantamento de imagens, entre outras coisas. A jornalista Ana Estela Pinto, em seu livro Jornalismo Diário, elenca alguns elementos básicos de uma apuração: pesquisa, observação, entrevista, documentação, checagem e rechecagem. Um procedimento padrão para o jornalismo em qualquer tipo de mídia, e na televisão não seria diferente. É preciso ainda estar atento a outras situações. Globo News em Pauta está de volta com destaques do noticiário nacional e internacional, analisados por nossos repórteres em Brasília, São Paulo e Nova York. E aqui no estúdio eu recebo o jornalista Caco Barcelos. Eliane, a sua pergunta para o Caco? Oi, Caco. Olha, esse ano tem sido um ano muito bom para o jornalismo brasileiro, né? Porque você viu... Eu acho, sabe por quê? Você está vendo que a presidente Dilma, por exemplo, está capitalizando muito a coisa da faxina, mas quem descobriu as histórias do Palocci, do Alfredo Nascimento, do Wagner Rossi, agora do Pedro Novaes, foi a imprensa, evidentemente, trabalhando ali com o Ministério Público, Polícia Federal e os órgãos de investigação. Mas a imprensa tem tido um papel decisivo nessa faxina. Eu queria saber se você participa da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, já que você é um jornalista de ponta nessa área, e o que você acha desse tipo de organização? Se vale a pena, se é importante e em que pode melhorar? Acho muito interessante a iniciativa, mas não participo. Eu nunca consigo tempo para fazer militância ao lado do meu trabalho. Ali não é exatamente militância, mas precisa de organização, precisa de disciplina, precisa participar dos congressos. Eles me convidaram gentilmente algumas vezes, não consegui, embora não participe da entidade, imagina se participasse. Então não me sobra tempo. Eu adoraria escrever um outro livro que tem uma apuração longa, já acumulada, só acumulam os dados e eu não consigo escrever. Infelizmente eu não consigo ter outra atividade que não seja a gente ir para a rua todo dia atrás de alguma história, Eliane. Mas eu tenho uma preocupação com esse momento da imprensa brasileira. Não sei se o que você acha do que eu vou te falar. Me parece que muitas das acusações que faz a imprensa estão sendo baseadas em declarações de uma determinada fonte. Evidentemente que boa parte dos que fazem esse tipo de matéria é jornalista muito criterioso e tem cuidado antes de divulgar. Mas há colegas que já divulgam sem sequer checar o outro lado, sem sequer fazer uma apuração mínima antes de saber se há procedência ou não na acusação. Sabe por que me preocupa isso? Porque eu lembro de um episódio semelhante, a gente falava também assim que o jornalismo vivendo um momento muito interessante, muito inquietante, inclusive, foi na época que levou ao impeachment do presidente Collor. Foi uma iniciativa ali também da imprensa. Mas eu acho também que foi uma iniciativa que nasceu do jornalismo declaratório, né? Foi o irmão dele que fez aquela denúncia. O que aconteceu com o nosso presidente? Ele foi punido politicamente, sofreu impeachment. Na justiça, ele não foi punido. Por que não foi punido na justiça? Porque a justiça é venal? Não sei. Ou será que a gente não investigou tão seriamente como poderia? E não levou uma prova mais contundente para a justiça avaliar? Nós da imprensa, o Ministério Público, etc. Te devolver a pergunta dessa maneira.
7:08, agora eu chamo sua atenção. Você lembra daquele caso da falsa grávida de Taubaté? Então, agora parece que ela está realmente esperando um filho. Maria Verônica Santos ficou conhecida aí na mídia depois de simular uma gravidez de quadrigêmeos. O caso gerou comoção nacional e em seguida foi descoberto aí que tudo não passava de uma farsa. Agora, a mulher que virou pastora de uma igreja evangélica disse que está grávida de verdade e que estava na época possuída da mentira. Maria Verônica ainda responde na justiça pelo crime de estelionato. Vai sair da garagem, Motolink fica esperto, vai sair na rua do lado aí, vai sair na rua do lado, ele não vai sair pela porta principal, exato, vai sair nessa rua que tá aqui, isso mesmo, Tabarelli. Brilhante, Tabarelli, é aí, ele vai sair na rua Tabarelli, que é paralela à rua Araújo, em São Paulo, é uma esquininha curta, ele sai pela... Exatamente, não sei pela Rego Freitas. Rego Freitas. Estamos descendo já saindo bem da Rego Freitas. Rego Freitas, estão saindo na Rego Freitas aqui. Rego Freitas, saímos na Rego Freitas. Está saindo na Rego Freitas, muito obrigado, Hamilton. Estamos na Cherokee Freitas com a viatura. Você já está no carro também, Hamilton? Já estamos no carro, já estamos saindo, estamos na Rego Freitas. Hamilton Pereira, continue falando comigo. Já estamos na Rego Freitas, Ney. Estamos indo em direção ao 3º Distrito Policial da Rua Aurora. É a primeira seccional do centro. Olha, o Motolink pode acompanhar se quiser, estão na Rua Rego Freitas. Pode acompanhar, eles vão para o 3º Distrito. O Hamilton Pereira, que está falando comigo, que é assessor do Belo, está numa Cherokee Preta. Essa Cherokee Preta é sua, Hamilton? Isso. Cherokee Preta é minha. Isso, Ney. Estamos descendo, estamos atravessando agora a rua Lago do Aroche. Lago do Aroche, Motolink, eles vão para o 3º Distrito. Vamos pegar a avenida, a Rua Vitória. Rua Vitória. Então o Márcio Campos e o Carlos Cavalcante podem ir lá para o 3º Distrito. Se ele vai para o 3º Distrito, vamos todo mundo para o 3º Distrito. Não é isso, Renata, vamos para o 3º Distrito, vamos... Cavalcante, vamos pro 3º Distrito, Cavalcante. Márcio Campos, sai do DEM que vai pro 3º Distrito. É a Cherokee Preta. Fala devagar, Renato, que eu não entendo. Perfeitamente. E o secretário está no carro, ao lado do delegado com o secretário de segurança. No Opala Preto, está junto com o secretário de segurança, com o delegado titular. E o Belo está junto com o advogado doutor Valdir. Vocês estão de que altura agora, Hamilton? Estou falando com o Hamilton Pereira. Estamos descendo a Vitória, entrando na Santa Ifigênia. Então, enquanto o Hamilton vai contando para mim, o Motolink raspa e vai para o 3º Distrito. O Motolink já pode ir embora para o 3º. Santa Ifigênia, próximo a uns 300 metros da 3º DP. Então, o Motolink vai para o 3º DP, o Tabarelli continua seguindo em cima e vai parar no 3º DP, enquanto o Motolink de terra chega. Nós somos os únicos que temos imagem do chão e estamos falando com o Hamilton Pereira, que é assessor do Belo, meu amigo, e que está chegando. Carlos Cavalcante, toda a equipe, Carlos Cavalcante, Márcio Campos, 3º Distrito. É lá que o homem vai ficar. E agora é você, Hamilton. Vocês estão aonde agora? Nós estamos na Santa Ifigênia, paramos na Santa Ifigênia e o doutor Valdir está começando. Ney, é uma para você direto. Nós vamos entrar. Eu sei, Tabarelli, é você. Olha, grande a movimentação no distrito. Mais uma viatura se prepara para sair. E a gente fica ainda com essa impressão. Eles podem estar se dirigindo ao Santa Isabel, apesar da primeira informação, justamente de que o Belo, segundo o assessor Hamilton Pereira, estaria em estado de coma. Está em estado de coma é uma informação que mexe com o sentimento dos fãs do Belo. E é muito importante que a gente tenha algum tipo de informação, ou confirmação, melhor dizendo, por parte do hospital. Enquanto isso, mais uma viatura se prepara para sair.
Mas o hospital só vai dar informação oficial. Enquanto isso, eu estou atrás do Hamilton Pereira, porque o hospital está cuidando dele agora. Qualquer coisa que tenha acontecido com o Belo, desmaio, estado de coma, ou qualquer coisa mais grave ou menos grave, Hamilton Pereira está em contato. O Hamilton tentou procurar um médico lá. O delegado do BOI, Grupo de Operações Especiais, doutor Alexandre Constante, não confirma, veja bem, não confirma a informação de que o cantor Belo está internado ou mesmo deu entrada aqui na Santa Casa de Misericórdia. O Grupo de Operações Especiais, inclusive, teve o dia de hoje bastante preenchido, foram a vários lugares, foram a pagodes, a vários locais possíveis onde o cantor Belo poderia estar. Não acharam o cantor Belo em lugar nenhum. Você conversa com o delegado agora. Alô, doutor? Boa noite, aí. Tudo bem? Tudo bem. Mas ele estava hospedado no Hotel Hilton, vocês não foram lá? Não, nós fomos no Hotel Hilton, eu conversei com o chefe de segurança, conversei com todo mundo lá, ele não está hospedado, nunca se hospedou lá, né? Depois desse fato aí da decretação da prisão dele, ele não se hospedou, nunca se por lá, né? O senhor está indo lá para o hospital, não? Para Santa Isabel? Eu já estou aqui no Hospital Santa Isabel, nós chegamos no Hospital Santa Isabel, a Santa Casa, o velho não deu entrada aqui. Então isso aí é informação que o indivíduo que está, sei lá, está soltando aí, não sei com qual Aonde interesse. está o secretário de segurança? O secretário de segurança não está, não tem ninguém aqui. A única autoridade aqui presente sou eu e mais o piloto do Garra que está aqui também tentando checar essa informação, né? E ele não está no Hilton também agora? Não está no Hilton, não está na Santa Casa, não está no Santa Isabel, agora tem que ser checado. Aí essa informação de que esse cidadão é assessor do Belo, né? Tem que ser checado se realmente ele é assessor, tem que ter esse indivíduo. Aí a gente vai tomar as providências para checar lá. Tem um ditado recorrente nas redações que diz: o começo de uma boa reportagem depende de uma boa pauta. Isso só reforça a importância da produção para o telejornal. Cabe ao pauteiro, então, observar os acontecimentos, apurar, planejar a reportagem e descrever na pauta todo o encaminhamento. Sobre a pauta para o telejornal, vou disponibilizar um modelo com algumas orientações para você começar a produzir. Lembre-se de ficar atento às novas ferramentas de produção que surgem a cada dia. O ambiente digital multiplicou essas possibilidades e o telespectador é cada vez mais participante do processo. Só não perca de vista o zelo com a apuração e o entendimento sobre qual é o seu papel e o da fonte. A gente continua a falar sobre produção em telejornalismo em outras plataformas.